Boa tarde, estamos começando mais uma edição do Jornal Terezinha Rocha e hoje vamos entrevistar Dior da Borracharia, Padre João Paulo e professora de Tosa, que não chegou ainda, mas está a caminho. Primeira pergunta para o padre: quais são os impedimentos para a comunhão? Então, boa tarde a todos os seguidores. O impedimento para a comunhão e para entender melhor, na verdade, para receber a Eucaristia, amanhã nós vamos celebrar Corpus Christi, né? Jesus presente na Eucaristia, no pão, no vinho. Então, alguns impedimentos, primeiro, tem que ter recebido a preparação da Eucaristia. Tenho que ser batizado, eu tenho que ter a preparação, eu tenho que ter passado por uma catequese, eu tenho que ter a primeira comunhão. Daí em diante, algumas coisas começam a pesar sobre a minha vida cristã. Por exemplo, uma das coisas que mais pesa na nossa vida cristã e na nossa vida comunitária aqui em São Domingos, onde muitas pessoas são impedidas de receber a comunhão, é sobre a vida conjugal. Pessoas que eram casadas, que receberam o sacramento do matrimônio, daí se separaram e daí elas têm um impedimento de não poder receber a comunhão. Por que, padre? Porque elas romperam com um sacramento que é eterno. Mesmo ela tendo recebido como criança, adolescente, o sacramento da Eucaristia, mas elas também receberam um sacramento que é eterno, né? Não são mais duas pessoas, mais uma só pessoa. Então aquele sacramento ali vale para os dois. Então eles agora têm um impedimento para receber a Eucaristia, né? Então, um dos impedimentos que mais pesa sobre a nossa comunidade atual é esse impedimento sobre a vida matrimonial. Casais que já tinham uma vida matrimonial e que se separam e depois sempre vem uma procura do padre: padre, agora como é que eu faço? E que eu recebi a Eucaristia e agora não posso mais receber a Eucaristia. Outros impedimentos também são sobre pecados graves, né? A pessoa que está sobre um pecado grave, e aí elas são impedidas de receber a comunhão. Aí o que elas devem fazer? Devem procurar o padre, o pastor e procurar o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Obrigada. Há quanto tempo você está na paróquia de São Domingos? Eu cheguei em São Domingos em 2016, janeiro de 2016, o dia 14 de janeiro de 2016. Já está aí, já vamos caminhar para 4 anos, né? Em janeiro do próximo ano faz 4 anos que eu estou aqui em São Domingos. E muitas pessoas perguntam, né, padre, quanto tempo um padre fica em uma paróquia, né? Quando eu cheguei aqui, eu era diácono, né? Eu era apenas diácono. E eu fui ordenado padre na minha paróquia de origem, em Timon, mas fiquei logo aqui, fiz minha experiência como diácono aqui, e fiz minha primeira paróquia também, foi aqui em São Domingos, a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No caso, eu já estou com 3 anos aqui, e assim, nós temos um prazo de 5 anos, para a permanência em uma paróquia. Estou caminhando para o meu 4º ano, né? Se fico ou não mais anos, isso depende do bispo, né? Não depende do padre, não depende do trabalho que o padre vem desenvolvendo
na comunidade, na cidade, né? Isso não depende de mim. Mas estou feliz aqui na paróquia, graças a Deus. Temos desafios, temos feito trabalhos bonitos, como, né, a reforma da nossa igreja matriz, né, que é um presente para a nossa cidade. Agora, recentemente, nós temos também a reforma da nossa igreja de São Francisco, com parceria com a prefeitura, com a reforma da nossa pracinha. Então, são trabalhos que vão sendo feitos, né? Mas a permanência do padre não depende dos trabalhos feitos, não. A gente tem um tempo a se cumprir e a gente fica com amor e carinho, os trabalhos vão sendo feitos, desenvolvidos, e quando chega a hora a gente cumpre a nossa missão e vai para onde Deus nos enviar. Obrigada. Agora, uma pergunta que faz um tempinho que eu estou querendo saber. Como foi o seu primeiro dia como padre? Como foi o meu primeiro dia como padre? Essa pergunta é muito interessante, porque nem eu mesmo percebi que eu era padre, não é? Eu era diácono, e assim, é muito interessante que parece que é assim, uma mágica, né? As pessoas, de repente, todo mundo está te tomando uma bênção, né? Bênção, padre, até tua mãe, né? Vem a minha mãe e disse, bênção, padre, aquilo causa uma estranheza na gente, e as pessoas começam a ver aquilo na gente, algo tão sagrado, né? E as pessoas percebem na gente mesmo, né? E as pessoas têm uma fé tão grande na gente, né? E a gente começa a também acreditar no nosso ministério. E a gente começa a perceber que as pessoas têm uma fé muito maior no padre do que a gente mesmo, né? De repente, na minha primeira missa, aparece uma senhora e disse, padre, coloque a mão bem aqui na minha cabeça, porque eu já tomei tanto remédio e ainda não passou a dor da minha cabeça, mas se o senhor rezar, vai passar, né? E assim, na minha primeira missa, então a gente começa a perceber que o ser padre é algo sagrado, né? Mas assim, na minha primeira missa, no meu primeiro dia de padre, foi algo assim muito estranho, né? Foi algo muito estranho, porque era muito novo para mim. Eu disse, meu Deus, eu sou o diácono João Paulo, eu sou o João Paulo normal, ou eu sou o padre João Paulo? E todo mundo, eu olhava assim, todo mundo me chamava de padre, e outras pessoas que não se acostumavam ainda me chamavam de João Paulo, e pessoas que me conheciam me chamavam da minha rua, que me chamavam de Paulinho, e professoras minhas que estavam lá me chamavam, meu aluno, que não... Então foi algo assim, foi bom, né? Algo extraordinário, mas também foi difícil para eu poder me acostumar. Agora eu vou passar para o Vinícius, fazer a pergunta para o senhor e para o senhor Tiago. Primeiramente, Bota próximo. Tá funcionando. Bota. Primeiramente, boa tarde. Tá funcionando, meu amor. Uma pessoa que só tem sacramento de batismo pode se confessar? O primeiro sacramento, a gente tem chamado de sacramento da iniciação cristã, que são os 3 sacramentos: o batismo, a primeira Eucaristia e a Crisma. Esses são os sacramentos da iniciação cristã. Uma pessoa só não pode receber o sacramento da confissão se ela não tiver o batismo. Se ela não for batizada, ela não pode se confessar. Mas se ela for batizada, ela pode sim se confessar. Agora, padre, se ela não é batizada, ela é já adulta, ela chega até o padre, ela pode receber uma direção espiritual, ela pode conversar com o padre pode orientar essa pessoa, pode até orientar essa pessoa a receber o batismo, perguntar, filha, por que tu ainda não recebeu o batismo?
Bora lá, vamos receber o batismo, já está grandinha. Vamos procurar uns padrinhos, então, pode dar uma bênção. Então, se essa pessoa não tem o batismo, não pode se confessar, mas o padre pode fazer uma orientação espiritual. Mas essa pessoa que não tem, uma pessoa para receber o sacramento da confissão, que é a confissão, ela tem que ter o sacramento do batismo. O batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. Como é explicado o mistério da Santíssima Trindade? Olha só, o mistério da Santíssima Trindade. Tu tá me pedindo para eu explicar um mistério. Se é mistério, não tem como explicar. Não é verdade? Se é mistério, a gente já fala, se é mistério, não tem como explicar. A gente tenta explicar aos olhos da fé o que é o mistério. O que é a Santíssima Trindade, Padre? A Santíssima Trindade é, primeiro, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós celebramos agora a solenidade da Santíssima Trindade. 3 pessoas e um só Deus. A gente fala de Deus, que é o Pai, de Jesus, que é o Filho, e nós falamos também do Espírito Santo. São 3 pessoas, mas um só Deus, que nunca agem separadamente. Eles sempre agem em conjunto, em comunhão. Deus sempre esteve com o Filho sempre esteve com o Espírito Santo. Eles sempre agem em comunhão. A gente tenta explicar aos olhos da fé, mas isso é um grande mistério. É um grande mistério. Eles sempre existiram antes da criação. Assim fala a Sagrada Escritura, que sempre existiram antes da criação do mundo. Eles sempre existiram. Quando a gente vai ler lá no livro do Gênesis, Deus criando o mundo, ele conjuga o verbo sempre no plural. Ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí a gente pergunta, mas Deus não é só uma pessoa? Como é que ele diz façamos? Tinha mais gente com ele? Tinha a Santíssima Trindade. Se façamos, tinha mais pessoas com ele. Quem estava lá? O Filho, o Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade. Como explicar isso, Padre? Explicar um mistério. Nós temos que acreditar no mistério da fé. Simplesmente acreditar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram desde a origem dos tempos. Tá bom? Agora algumas perguntas para o Diogo. Estou perguntando se pode fazer pergunta, viu? Aqui. Qual é o objetivo da Copa Mirante? Boa tarde. Primeiro de tudo, quero agradecer a Deus, né? E a primeira vocês, o padre, a professora Litosa, você que é os alunos da professora. O objetivo da Copa, eu quero me identificar primeiro. Eu hoje me chamo de professor de órgão. Como é que é professor de órgão? De campo, entendeu? Eu não tenho diploma nenhum, eu só trabalho com minha experiência, né? Eu trabalho com jogo de futebol, né? Tipo, profissionalmente, e dentro disso eu trouxe esse currículo para cá para mim trabalhar com garoto. A Copa Mirante é o seguinte, a Copa Mirante ela é uma competição que dentro do Maranhão, ele não, em outros estados ele faz um campeonato estadual. Aqui no Maranhão, a Copa Mirante, todo ano ela tem, são em regiões, sabe? Que nem aconteceu em São Luís, já aconteceu em Imperatriz, e vai acontecer agora essa data aqui em Caxias. Imperatriz já tem 2 classificados, o JV e o Tecão, que é o Tec Maravilha, né? E São Luís tem o Maranhão e eu acho que Boa Vontade, né? Então essa etapa aqui agora, que é Caxias, e São Domingos do Maranhão, que a gente, privilégio do prefeito, conversando, ajudando, deu muito um aval para a gente, trouxe a Copa Mirante para cá, para incentivar os garotos, né?
e que a gente trabalha em intuição de profissionalismo, né? Futebol ele é muito difícil, então a Copa Mirante se classifica 2 de Imperatriz, 2 de São Luís, 2 de Caxias, aquela região, os 2 daqui, e aí vão arrumando outro grupo para outra cidade, para esses 8 times, os 2 times, primeiro e segundo lugar, vão disputar aquela Copinha São Paulo, que é a mais esperada do Brasil, né? Copinha São Paulo, que é no final de ano, todos que são lá, que é sub-19, lá são sub-20. Né? Quando vai para a Copa São Paulo é sub-20, que é por quê? Aqui nós estamos trabalhando com um garoto de 2000, 2001 e 2002. A referência da gente é 2000, que está mais taludo, tem 19 anos. Né? E 2001, que tem 2002 tem 18, 2001 tem 18, 2008 tem 17, vai fazer 18. Então o trabalho são esses. O 2002, 2001 é aqueles garotos mais diferenciados, que tem muito. E a gente, esse início desse campeonato que nunca teve aqui, a gente está trazendo jogadores de 8 cidades, vizinhas nós aqui, montando a seleção. Dentro de São Domingos tem 4 jogadores de São Domingos, os outros tem um de Caxias, tem de São Antônio do Lopes, tem de Presidente Dutra, Dom Pedro, e tem de Colinas, Jatobá, Fortuna. Então, nós fizemos uma seleção. Para quê? Para nós ser campeão, para nós levar o nosso nome da cidade de São Domingos para a Copinha São Paulo. Há quantos anos vem sendo organizada essa Copa Mirante? A Copa Mirante eu não me recordo bem quando, mas eu acho que ela vem de 93 ou 92, ela insiste, a primeira competição da Copa Mirante, né? Daí para cá já foram vários times participar de São Paulo, né? Já foi Caxias, né? Já foi JV, já foi Marília, né? Imperatriz e Papapsuana aqui perto de Peritoró, né? Depois de Peritoró, e agora essa etapa aqui que a gente está tentando se organizar para que a gente vai chegar lá também. Quantos times exatamente vão disputar a Copa Mirante? Eu te falo, Imperatriz foi 8 times que disputou a Copa Mirante, por região, tá na minha região. Em São Luís, 8, mais 8, fez 16. Caxias, 8, né? Caxias, 8, fez 16, e desses aí são classificados 8, primeiro e segundo lugar. Aqui, infelizmente, acho que devido à despesa muito alta, só vem 3 times, né? É o daqui, o de Morros, perto de São Luís, e o time de Colinas, que é outro time que estão montando lá em Colinas para trazer para cá, para disputar essa Copa Mirante. Vocês aí que estão assistindo também podem fazer perguntas, tá bom? Em quais campos ocorrerão os jogos dessa Copa Mirante? Aqui no São Domingos é só no estádio, porque ela é tipo um torneio, sabe? Ela começa sexta e termina domingo. E aqui nós jogamos sexta, primeiro jogo nosso, que vai ser muito fácil para a gente. São só 3 times. Né? Tem as outras cidades, que for 8 times, 6 times, aqui vai ser só 3. São nós, Morros e Colinas, né? É o nome da escolinha. Então é o seguinte, eu não estou me recordando agora. Então é o seguinte, aqui vai ser tudo estádio, as partidas às 3h45 começam os jogos. Obrigado. Agora eu vou passar o microfone para a Rafaela, vai fazer mais algumas perguntas para a professora de todos. Me conte como começou a carreira política do seu tio, Edmilton Pereira. Eu me chamo Francisca de Tosta de Paiva. A minha família, por parte de meu pai, é Pereira. E eu me assino de Paiva por parte de meu marido. Então, o Edmilson Pereira chegou aqui no Maranhão com a idade de 9 anos. Muito criança. Chegamos aqui no dia 28 de julho de 58.
Fomos morar na rua, na rua 31 de janeiro. Crescemos aqui. Ele ficou sem pai na idade de 2 anos. Meu pai foi quem criou ele, nós fomos criados juntos. É tanto que ele, meu tio, mas nós não acostumamos chamar ele de tio, porque ele era o meu irmão. E cresceu um garoto inteligente, estudamos em escola pública. E ele, como um garoto qualquer, simples, de família pobre, começou a trabalhar muito jovem. Com a idade de 16 anos, ele já ingressou na política. Por que assim, com 16 anos? Com 16 anos, ele foi trabalhar na prefeitura. Nessa época, ele, garoto, servindo de mandado. Arranjaram um serviço para ele na Câmara Municipal. E então ele começou. Muito jovem, ele se candidatou a vereador, foi eleito, cumpriu seu mandato. Aí por aí assim ele ingressou na política. Entrou como prefeito, foi eleito, foi reeleito. Não precisa nem eu dizer, como muita gente. Ele foi um prefeito que trabalhou muito pelo nosso município. Muita gente ainda hoje fala dele, que talvez se fosse uma pessoa mal, não tivesse por guardar tanta memória boa. Você já chegou a ajudar seu tio no período político, período de prefeitura? Sim. Quando ele foi prefeito, eu trabalhei 20 anos, tirando documento. Eu era chefe de carteira de segurança. Trabalhei muito tempo na delegacia. O meu setor era dentro da prefeitura, mas era fazendo serviço da delegacia. E esses políticos, que alguns deles já chegaram a falecer, tudo passaram pela minha casa, pela casa do meu irmão, que naquela época a gente recebia muitas visitas deles. O que você sentiu quando seu tio foi eleito a prefeito? Muito simples. Ninguém sentiu que ele era aquele tal. Não, muita simplicidade, porque ele era uma pessoa simples, desses que diz da roça, que gostava muito do interior, esse pessoal do interior, ainda hoje estão por aqui, conta. Ele era muito simples. Ninguém sentiu nada de ser tal, aquele orgulho, nada disso. Aconteceu nada disso. Quando seu tio se elegeu, quais ideias ele tinha em mente para a cidade? Ele tinha várias ideias. Primeiro, o calçamento de São Domingos foi do pleito dele. Ele mandou calçar São Domingos. Nessa época, São Domingos não tinha essa energia que tem hoje. A nossa energia era provisória. A nossa energia só era até 10 horas da noite. Funcionava motor. E ele implantou, trouxe para São Domingos a energia elétrica. São Domingos não tinha telefone. Ainda hoje tem os postos construídos por ele. Está entendendo? Escola também. Ele construiu várias escolas em São Domingos. A escola Deputado Luiz Rocha foi em homenagem a um grande amigo dele, Luiz Rocha, na qual eu servi muito almoço na casa do meu irmão para o deputado Luiz Rocha.
O calçamento da edição Domingos foi ele que colocou nas ruas principais. Era pedra. Água encanada foi trazida por ele. Inclusive hoje os canos, eu acho que já até mudaram alguns, mas eram aqueles canos grossos, de ferro, porque não existia aqueles canos de PVC, né? E as escolas, Moreira Lima não, que era estadual nessa época. Aqui, a escola estadual de municipal, só tinha um Teixeira de Freitas, da qual nós estudamos, eu e ele. E essas outras escolas, Terezinha Rocha, João Castelo, todos passaram pela casa dele. Então, hoje eu tenho foto deles na inauguração desses prédios. Construiu a prefeitura, que não tinha. A prefeitura de São Domingos era onde era o correio, emprestada. Ali onde hoje a prefeitura era o mercado público. Ele derribou e construiu a prefeitura. Você já pensou em se candidatar a algum cargo político? Não. Eu gosto de me comunicar, mas eu não pensei, porque eu tive muita decepção na política. O que levou você a seguir a carreira de professor? A necessidade. Mas eu amei minha profissão. Passei 32 anos em sala de aula. Qual é a sua experiência até hoje na carreira de professora? Maravilhosa. A experiência é maravilhosa. Agora, hoje, é muito difícil ser professora. Porque os nossos alunos são muito diferentes. Naquela época, os alunos tinham respeito pelos professores, tinham carinho pelos professores, como ainda hoje eu tenho por aqueles que foram meus professores. Estudei na Escola Pio XII, e por aí por diante, muita coisa aconteceu. Me conte como foi seu primeiro dia como professor. O que você achou? Naquela época, no ano de 70, foi feito um seletivo. Eu entrei como professora leiga. Eu não era formada, porque naquela época era mais difícil para a gente formar-se. Me casei muito jovem, tive um período muito difícil no meu casamento, mas eu voltei a estudar em 70 e eu fiz um seletivo e passei. Aí comecei a ensinar na Rua Pereira Júnior, lá no bairro Alto do Fogo. E de lá eu fui professora dessa escola. Trabalhei no Rui Rocha, trabalhei no deputado Horácio Alves. Não, Horácio Alves já foi por último, foi Estado. Aquele colégio perto de São Francisco. João Castelo. Do João Castelo. Trabalhei aqui nesse outro, perto aqui da Caema. E então eu trabalhei só assim, eu trabalhava um horário e estudava no outro. Ensinava no horário, trabalhava no outro, estudava no outro, e os filhos acompanhando. Além do seu tio, mais alguém da sua família seguiu a carreira política? Sim. Ele tem um filho, uma filha, que inclusive estiveram aqui comigo esse final de semana. Eles são vereadores há 4 mandatos. Me conte mais sobre o seu tio Edmilson Pereira.
Como assim? Você quer saber Politicamente. Ou família. politicamente? Ou família. Ele tinha uma ideia de ser deputado. No ano que ele estava terminando o mandato dele, na próxima eleição, ele ia se candidatar como deputado estadual. Qual a melhor turma, tanto na aprendizagem quanto no comportamento que você dá aula? Qual foi a melhor até hoje? Eu fui professora de ensino religioso, eu fui professora de artes, eu fui professora de geografia, de ciência, mas o que mais me identificou, eu sou formada em história, mas o que mais me identificou foi ensino religioso e ciência, porque as duas coisas fazem o conjunto. Então eu me identifico muito bem com essas duas matérias. Educação moral e cívica, que hoje não existe mais. Não existe mais educação moral e cívica, mas eu também tinha uma cadeira de educação moral e cívica. Ao longo da sua carreira, teve algum momento muito difícil que você achou que não ia conseguir continuar nessa profissão, que fez você pensar em desistir? Não. Eu sempre fui otimista. Eu nunca pensei de começar uma coisa e desistir. Nunca. Nunca, jamais. Dificuldade tive muito, mas nunca pensei em desistir. Me conte mais sobre você, diante de você se tornar professora e depois de você escolher essa profissão. Antes de eu ser professora, eu era uma adolescente, como eu falei no início, muito jovem, me casei com 14 anos, já assumi a missão de mãe. E comecei a estudar novamente depois de casada. Inventei, trabalhei muito, muitos momentos difíceis na nossa vida, mas venci. Hoje eu me sinto uma pessoa vencedora de tudo todos os obstáculos da minha vida veio, mas eu consegui vencer. Tem alguma pergunta por padre das últimas? A Alice Maria está perguntando: Padre, o que levou o Senhor a essa profissão? O que me levou a escolher essa profissão? Primeiro, no campo religioso, a gente não chama de profissão, né? A gente chama de vocação, que é na verdade não é eu que escolho, na verdade é Deus que me escolheu, então a gente chama de vocação. Então, assim, eu nunca pensei em ser padre. Apesar da minha família ser muito católica e muito religiosa, a minha mãe, minhas irmãs foram coroinhas, mas eu nunca pensei, foi desde criança que eu pensei em ser padre. Não, mas foram experiências que foram me levando a pensar, e já numa vida mais adulta, né? Geralmente os jovens ingressam no seminário logo após o ensino médio, com seus 17, 18 anos. E eu ingressei no seminário com 23 anos, que eles já chamam de uma vocação tardia, né? Mas assim, eu considero que o que me levou foi uma experiência profunda, primeiro com comunidades
carentes, na qual eu trabalhava em Timon, com comunidades carentes, e depois um trabalho que eu comecei a fazer no Hospital São Marcos, em Teresina, que acompanhava as crianças com fase terminal de câncer. E aquilo foi me aproximando mais de Deus, né? Eu acho que aquele menino e aquele jovem tão distante de Deus foi me aproximando mais de Deus. Eu também perdi o meu pai também com câncer, e eu acho que me aproximou daquele hospital, e eu comecei a trabalhar como voluntário com aquelas crianças. Me vestia de palhaço e eu ia uma vez por semana brincar com as crianças, e aquilo foi me aproximando mais de Deus, e eu fui percebendo assim, que eu podia estar lá com aquelas crianças em Teresina, mas tinha crianças também lá no meu bairro que eu podia também brincar com elas, podia me divertir, e eu acho que eu fui me aproximando, que as crianças faziam parte da igreja, e eu fui sendo catequista, eu comecei a frequentar a missa, e um dia eu vi o padre celebrando, e eu vi as vestes do padre, eu disse, achei bonito, eu disse, olha, eu quero ter uma roupa daquela, do mesmo jeito, né? Então, coisa assim meia doida, né? Mas eu acho que foi mais ou menos assim, e eu fui me apaixonando também pelos ensinamentos de Jesus. Eu acho que eu além de tudo, de ser apaixonado pela minha igreja, pelos ensinamentos da minha igreja, eu sou completamente apaixonado pelos ensinamentos de Jesus, por tudo que Jesus prega, pelo que Jesus faz. Eu acho que é um ensinamento maior, acho que foi o que me levou e o que me leva a ser padre. Já pensou em desistir? Se eu já pensei em desistir de ser padre, já pensei em desistir não depois de que sou padre, mas quando eu estava no seminário, a gente faz, no meu tempo, nós estudávamos 7 anos para ser padre. Hoje são 9 anos, 9 anos de preparação. Nesse intervalo de 7 anos, eu pensei várias vezes, né? Nem pensar. De desistir. Porque algumas dificuldades. Primeiro, tenho minha família e tenho 4 irmãs, eu sou o único homem. E assim, minhas irmãs todas casadas, e minha mãe ficava um pouco só. E toda vez que eu ligava para casa, que se minha mãe estivesse bem, eu ficava bem lá no seminário. Mas se eu ligasse para casa e minha mãe estivesse com algum problema de saúde, eu já dava vontade de arrumar mala e voltar para casa, desistir. Não, isso aqui não dá para mim, eu tenho que voltar para casa, não dá certo. Então, no meio desse percurso da formação no seminário, eu acho que eu pensei várias vezes em desistir por alguns empecilhos familiares. Hoje não, hoje eu acho que, creio que eu levo minha vida assim. Tem dificuldades? Tem inúmeras dificuldades, muitas dificuldades na vida sacerdotal, mas eu levo a seguir uma vida assim mais serena, mais tranquila. A Osmaria fez outra pergunta. Padre, sua Bíblia é muito grande, mas eu acho que entendi bem. Esse seu jeito de levar a palavra de Deus, você se inspirou em algum professor de seminário? Eu só não entendi o finalzinho. Seminário, se o senhor se inspirou em algum. Sim. Se nas minhas homilias eu me inspirei em algum professor. Sim, eu me lembro de muitos professores, muitos, né? Eu tinha um professor italiano, Padre Guidotti, já de idade muito avançada, mas de uma sabedoria tremenda. Falava 14 idiomas. E sempre quando a gente ia fazer nossas provas, e as provas tinham uma linguagem muito avançada,
tinha uma linguagem muito avançada, ele perguntava assim para a gente: olha, esqueça que você está falando para o padre, você está falando para uma assembleia lá que quer entender o que você acabou de ler desse livro. Então, toda vez que eu vou fazer uma homilia, eu sempre me reporto a esse professor que às vezes a gente estuda e aprende palavras bonitas, linguagens bonitas, teorias, mas na hora de passar essa mensagem, as pessoas não compreendem, né? Então você tem que rebaixar a sua linguagem para que as pessoas possam compreender a mensagem. Então, e foi isso que Jesus fez. Jesus contava muitas parábolas para que as pessoas pudessem compreender a mensagem, né? E eu acho que a gente tem que fazer uma homilia atraente. A gente tem que prender as pessoas, né, na homilia, né? Na verdade, a palavra é de Jesus. A gente tem que preparar uma bela homilia. A gente tem que fazer. Na verdade, eu me preocupo quando as pessoas vão para a missa e quando as pessoas saem da missa. Quando termina a missa, eu digo: meu Deus, será que realmente essas pessoas levaram alguma coisa da palavra de Deus para casa? Então a gente estuda, a gente tenta rever as palavras, o que dizer, para que a homilia seja atraente, para que toque o coração das pessoas e para que as pessoas possam levar uma mensagem de Deus para casa. A Osmarina perguntou para a professora de Tório: qual o recado você deixa para os professores de hoje? Para os meus colegas de hoje, que tem deles que foram meus alunos, muitos, eu deixo muita calma. Nós, professores, temos que ter muito dom de sabedoria, porque no mundo de hoje o nosso jovem é muito avançado. E você que tem que ter dom de sabedoria, calma, saber conversar com eles, porque se não for assim, você não consegue nada. Eu saí da sala de aula, não foi nem porque eu me aposentasse, porque antes de me aposentar, eu me afastei do colégio devido a uma cirurgia que eu fiz no coração. Então eu me afastei e botei uma outra pessoa no meu lugar. Mas o porquê? Porque tem dias que a gente está tão cheio, principalmente hoje, né, Tata? Principalmente hoje. Então é isso que eu deixo para meus colegas: calma e paciência. Quanto mais eles gritarem, mais baixo você tem que falar, porque é assim que você mantém a calma. Mais alguém aqui quer falar alguma coisa? Só primeiro agradecer o convite de estar aqui, mas também fazer um convite para amanhã. Amanhã nós temos, na nossa igreja católica, nós celebramos a festa, né? A festa maior do corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a festa de Corpus Christi. Essa palavra é em latim, né? Mas é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu convido toda a comunidade católica de São Domingos, né? Todos os fiéis, a participar conosco dessa festa solene que nós estamos organizando, nós estamos fazendo. Nossa concentração começa às 4 horas da tarde, lá na capela de São Mateus, na rua Itaúna. Nós vamos nos concentrar lá, com trio elétrico. Nós vamos descer encaminhada até o lado da prefeitura, onde vai estar lá um palco armado, onde vai ter a Santa Missa. Logo após a Santa Missa, nós vamos ter um show com o Ministério Acreditar no Amor de São Luís. E aí nós convidamos a todos a participarem conosco,
vai ter já os tapetes confeccionados pelas pastorais ali na rua principal, da esquina da loja da Dona Ditosa até na outra esquina. Vocês podem passar lá para olhar os trabalhos feitos, tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo presente na hóstia consagrada. Obrigado, Padre, pelo convite, e quero agradecer a Deus e nós que estamos aqui, porque a gente, agora mesmo eu saí por aí, os garotos perguntando como é a competição da Mirante. Porque eu falei para ele, não é a categoria de vocês, a categoria é mais adulta, é o semi-profissional. Então, dentro disso, deixa uma expectativa muito forte para os garotos. Eu trabalho com escolinha, estou parado, vou pedir para a diretora que vou precisar de alguns garotos aqui através de outro mês, para a gente reiniciar a escolinha de novo, né? E dentro disso é uma ajuda também para a idade, para mim não vir ao colégio, né? Porque eu já tenho muita experiência nisso, em jogar futebol e trabalhar com garotos. Muito obrigado. Amanhã eu não falo. E muito obrigada pelas pessoas que mandaram as perguntas. E boa tarde. Até a próxima edição. Foi muito boa essa entrevista. Fez eu reviver o passado. Muito obrigada. Só uma colocação aqui, porque é rápido. Tá. Ele perguntou quando começou a Copa Mirante. Eu falei em 93, em 2008. A Copa Mirante existia a Copa Maranhão. Em 2008 que veio a Copa Mirante, que é pela Mirante, é o professor Mário e outros professores que promovem essa categoria. Agora mesmo eu recebi um convite de um time de presidente que profissionalizou e quer levar um time para São Luís, que já está me convidando, que eles não podem levar um time ao nome do 15 de novembro, que hoje é profissional do presidente. Boa tarde, pessoal.